Boa noite, estamos começando mais uma vez o culto de mocidade. Vamos nos reunir mais uma vez aqui através dessa transmissão e prestar um culto ao nosso Senhor. E nesse momento nós vamos orar, agradecer a Deus pela oportunidade que temos de, mesmo através dessa live, dessa transmissão, podermos adorá-lo e louvá-lo. Oremos. Senhor Deus Pai, Senhor Todo-Poderoso, somos gratos, Senhor, porque nós somos Teus filhos, o Senhor nos escolheu e o Senhor, pela Tua graça e pelo Teu amor, nos chamou de Teu povo. Queremos, Senhor, Te agradecer porque temos essa oportunidade de louvarmos ao Senhor, de engrandecermos Teu nome e também de ouvirmos a Tua palavra. Te pedimos, Senhor, abençoa cada irmão, amigo que está em casa, ouvindo esse culto, participando, que o Senhor esteja tocando o coração dessas pessoas, que possamos, através desse momento, desse tempo, louvar e engrandecer o Teu santo nome. Dirige a palavra, a mensagem que ouviremos, para que ela possa ser instrumento e tocar os nossos corações, mudar nossas vidas, para sermos cada dia mais parecidos com o Senhor. Nos abençoa, nos protege. Em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém. Vamos louvar com 3 louvores. A letra está na descrição do vídeo. Os irmãos podem acompanhar. Primeiro nós vamos começar com A Deus demos glória. Jesus Redentor, a Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Dos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, seu Filho bendito por nós todos deu. A quem nos convida ao rasgo de amor dos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto no céu seu Filho bendito por nós todos deu. Vamos continuar louvando com Grandioso És Tu.
grandioso és tu, grandioso és tu. então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos cantar mais um louvor, que é Desde os Confins da Terra. Número 38, para quem tem aquelas pastas mais finas. Desde os Confins da Terra. Desde os confins da terra, Desde os confins da terra, ao mais profundo ao mar, mais profundo mar, nas alturas do nas céu, alturas dos céus, louvado és dentro do
dos corações. dentro dos corações, Em meio a um clamor, em meio a um clamor, nasce essa canção. nasce esta canção. E os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado desde os confins da terra Desde os confins da terra, ao mais profundo ao mar, mais profundo mar, nas alturas do céu, nas alturas dos céus, louvado és dentro dos corações, dentro dos corações, em meio ao clamor, em meio a um clamor, nasce essa canção. nasce esta canção. E os povos cantam por toda eternidade. Tu serás adorado, grande Deus, exaltado nas nações, Senhor da criação, grande Deus, seja louvado. Amém. Nesse momento nós vamos ouvir a palavra de Deus que o irmão Cleveson vai ministrar. Muito bem, irmãos, amigos, vamos iniciar mais uma vez aqui o nosso estudo com a palavra do Senhor. Nós estamos trabalhando no livro de Romanos, é um livro bastante árduo no que se refere ao estudo da teologia, tem bastante conteúdo denso, um conteúdo difícil de estudar e até mesmo de aplicar. Mas com a graça de Deus nós tentaremos transmitir aos irmãos, aos amigos, o que nós encontramos na palavra do Senhor no capítulo 4, em Romanos. Então, dando continuidade ao que o irmão Charles executou na semana passada. Então, o livro de Romanos, ele é rico em teologia sobre a salvação. As implicações desse livro, nós iremos observar agora no capítulo 4, que foi tema do irmão Charles na semana anterior. E no capítulo 4, do versículo 1 ao 8, foi observado que Abraão ele foi salvo porque ele creu na promessa. Ele não foi salvo porque foi circuncidado
ou porque ele cumpriu a lei, mas ele foi salvo porque ele creu na promessa. Então, no versículo 3 do capítulo 4, diz assim: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão só foi circuncidado mais ou menos 14 anos depois da promessa que ele recebera lá no capítulo 15, capítulo 18 de Gênesis, quando Deus o convida a sair da parentela, de onde ele estava lá localizado, em rumo à terra que Deus havia de lhe dar. Então, observa-se que Abraão, naquele momento em que creu, ele alcançou aí a justificação, isto é, a salvação. Então, ele foi salvo quando ele creu nesta promessa. Mas alguns judaizantes que poderiam estar dentro da igreja e até mesmo fora, eles não acreditavam que a salvação era somente pela graça, era somente pelo fato de acreditar, né, no Senhor. Eles não acreditavam de fato que só porque Abraão tinha crido na promessa, ele foi salvo. Era necessário circuncidar, era necessário outras coisas, cumprir a lei. Então, os judaizantes, eles tinham aí essa prática. Mas, aqui nas Escrituras, a partir de Romanos capítulo 4, Paulo vai defender isso, dizendo que ele foi justificado, ele foi salvo somente porque ele creu em Deus. Então, do versículo 1 ao 8, foi observado isso. Até Davi, ele fala que são felizes, bem-aventurados aqueles que alcançam a salvação, aqueles que o Senhor jamais imputará pecado. Então, isso lá no verso 8. O homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, esse homem ele é considerado bem-aventurado, esse homem ele é justo, salvo. Então, o verso 9, vamos iniciar o nosso estudo. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Então, essa pergunta no verso 9 diz o seguinte, que só é bem-aventurado aquele que é salvo por conta da circuncisão ou aquele que é salvo porque não foi circuncidado? A pergunta aqui que está sendo referida aos leitores, está sendo proferida aos leitores é: a bênção da salvação, ela vem somente para aqueles que cumprem a lei ou para aqueles que não a cumprem? Então, os judaizantes tinham a ideia de que para ser salvo era necessário cumprir a lei, era necessário circuncidar. Então, aqueles que não eram circuncidados, os gentios, eles não eram salvos. Até mesmo dentro do povo judeu, se existia alguém que não era circuncidado e não cumpria a lei, esse tal, na visão deles, uma visão errada, esse tal não era salvo. Então, por isso que o versículo 9 aqui, a bênção da salvação, que diz aqui no verso 8, que é bem-aventurado aquele que Deus não imputa pecado. Essa bênção, essa felicidade, é só para aqueles que são circuncidados ou é só para aqueles que não são? Então, no verso 10 em diante, nós iremos observar a defesa da nossa salvação, porque recebemos e o que devemos fazer. Mas antes vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque confiamos em Tua palavra, Deus, através da salvação que recebemos. Nós só podemos abrir as Escrituras, interpretar e saber, ó Deus, que o Senhor é o nosso Salvador, porque foi o Senhor que enviou o Seu Filho lá na cruz para nos remir de todo o pecado e para que nós possamos alcançar, ó Deus, essa felicidade, essa bem-aventurança que é saber, ó Deus, ter certeza que o Senhor não imputa pecado em nós, porque já fomos salvos. Então, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, a partir do verso 10, nós veremos as respostas do versículo 9. Então, o verso 10 diz assim: como, pois, lhe foi atribuída
estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Aí você deve estar se perguntando, mas que versículo difícil. Vamos lá trabalhar juntos na explicação dele. Os judaizantes, como havia falado, eles não acreditavam que somente pela graça a salvação era alcançada, tinha que fazer algumas outras coisas. No verso 10 diz assim, Abraão, o pai da fé dos judeus, ele era considerado o pai da fé dos judeus. Por isso que alguns judeus, eles se denominavam como filhos de Abraão, porque o seu pai na fé era Abraão. Então, eles imaginavam que a salvação não era somente pela graça, tem que fazer outras coisas, cumprir a lei. Então, Abraão, ele foi salvo porque ele cumpriu a lei, porque ele foi circuncidado, ou antes mesmo disso. Então, em que momento ele foi salvo? Essa aqui é o tema do versículo 10. Em qual momento? Foi antes da circuncisão, porque ele só foi circuncidado depois de 14 anos da promessa. Ele saiu de lá. Ele só foi circuncidado depois que Isaac, tinha nascido. Então, e aí? Quando ele foi salvo? Nós já temos a resposta, mas isso aqui nós iremos trabalhar juntos com vocês. O verso 11 diz assim, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. O verso 11 diz a resposta, Abraão recebeu a justificação, ou seja, ele recebeu a salvação quando ele creu. Ele não recebeu a salvação quando ele foi circuncidado. Ele não recebeu a salvação quando ele cumpriu a lei, de fato. Mas ele recebeu a salvação quando ele creu em Deus, quando ele obedeceu. Então foi aí que ele foi, de fato, salvo. E a partir disso, ele é chamado de pai de todos, o pai na fé. Ele recebe a circuncisão depois de mais de 10 anos, como um resultado da sua salvação, como um resultado da sua fé, e não como algo que era também acessório para ele ser salvo. Não, de forma nenhuma. Se ele morresse sem ser circuncidado, ele morreria salvo. Então, a circuncisão, ela não vai aperfeiçoar a salvação. Ela não aperfeiçoa o homem como alguém que é o melhor salvo, ou uma pessoa com a categoria exclusiva no céu. Não, de forma nenhuma. A circuncisão e a própria lei de Deus, lá do Antigo Testamento, guardar o sábado, no dia da expiação, ser imolado o cordeiro. Então, todas essas práticas religiosas que Deus impunha ao seu povo, era necessário para que esse povo tivesse comunhão com Deus. Mas isso não categorizava que todos que faziam eram salvos. Então, Abraão recebeu a salvação quando ele creu em Deus. Então, ele é chamado de pai de todos, os que creem, embora não circuncidados também. Então, aqui, a partir do verso 11 e verso 12, você vai observar que existem duas classes de pessoas, os circuncisos e os incircuncidados. Então, os circuncidados são os judeus. Os judeus, eles tinham aí, após o 8º dia de nascimento, a prática da circuncisão. Então, os judeus eram tidos como pessoas circuncidadas. Os não circuncidados eram os demais, os gentios, toda a população que não estava inserida na categoria de judeu. Então, nós temos dois grupos. Será que Abraão é só pai dos circuncidados? Só pai dos judeus? Não. Nós vemos nas Escrituras que ele é pai tanto dos circuncidados quanto também dos não circuncidados. Porque a circuncisão, ela não aperfeiçoa a salvação. Ela só foi, de fato, uma prática imposta por Deus em um período determinado. Então, o verso 12 diz assim, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. O verso 13, não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então,
Abraão, ele teve algumas promessas, como a vinda do seu filho e como a terra prometida. Essas promessas e também a sua salvação, ela não foi condicionada, elas não foram condicionadas à prática da circuncisão ou à prática da lei. Porque se fosse, ele não deveria ter recebido essas promessas. Porque o homem, a gente já observou aqui nos estudos anteriores do capítulo 3, que ele não consegue cumprir a lei de Deus. Nenhum homem, né, conseguiu cumprir a lei de Deus. Ele falha em algum ponto, vai falhar em algum ponto. Por isso que ele é considerado pecador e por isso que a Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Abraão, ele recebeu as promessas não por conta que ele cumpriu a lei, não por conta que ele cumpriu a circuncisão, foi por conta que ele foi salvo por sua fé. Então isso a gente deve observar e atentar muito bem, porque ele creu, né? Isso aqui é uma fé salvadora. A fé salvadora que muitos gostam de ter como objeto de estudo para discussão entre algumas denominações, mas quando nós observamos as Escrituras, a fé salvadora é simplesmente aquilo que foi pregado por Martinho Lutero, quando lá há 500 anos atrás, quando afirmou categoricamente que a salvação vem pela fé, e fé somente. Então a fé salvadora é essa, é quando o homem acredita de fato que ele é salvo simplesmente pela fé. Não tem nenhuma condição nossa que venhamos fazer, ou mexer, ou conquistar para alcançar a salvação. Não há mérito nosso. Por quê? Porque a justiça de Cristo foi imputada em nós. Então, nós somos justificados e já aprendemos isso nas aulas, nos estudos anteriores. Então, aqui, no verso 13, diz assim: não foi por intermédio da lei que Abraão ou sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também há transgressão. Então, não se pode dizer que os herdeiros da promessa é somente aqueles que cumprem a lei. Não, isso é errado. Não pode afirmar isso, porque os herdeiros da promessa são aqueles que de fato estão assegurados, né? Estão por trás, assim, são chamados filhos da fé de Abraão, porque Abraão, ele exerceu a promessa porque creu, ele creu em Deus, alcançou a justificação, e nós somos chamados de filhos de Abraão porque ele foi salvo, não porque ele cumpriu a lei, porque ele fez isso ou fez aquilo, mas porque de fato ele foi o pioneiro, né? Assim, se assim a gente pode dizer, a alcançar a salvação pela fé. Não quer dizer que os demais antes dele não alcançou a salvação pela fé, não é isso, mas que Abraão, ele é considerado aqui nas Escrituras como um exemplo de uma pessoa que é judeu, de uma pessoa que Deus escolheu, sim, para demonstrar que não são as práticas cerimoniais que levam à salvação. Então, o versículo 15 diz assim: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Então a lei ela serve para indicar que eu e você não conseguimos cumpri-la, para indicar que nós somos pecadores, para indicar que Deus tem suas regras. Deus é santo, não pode ter comunhão com as trevas. O verso 16 e 17 diz assim: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segurado a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Por pai de muitas nações te constituí,
perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, nós sabemos aqui que somos salvos pela graça, somos salvos pela fé. Os antigos do Antigo Testamento, eles foram salvos, todos, sem exceção, pela graça, pela fé. Daniel, Davi, todos, né, todos aqueles do Antigo Testamento, os que foram salvos, eles foram através da fé. Não foi porque fez um sacrifício, não foi porque fez alguma coisa assim. Não foi, mas foi por conta da fé. Então, a partir do verso 18, nós iremos trabalhar a nossa aplicação. Então, nós observamos aqui que Abraão é tido por pai da fé. Ele é exemplo, né, que nós somos salvos por fé somente. Ele é o exemplo principal nas Escrituras que nós somos salvos simplesmente pela fé. Então, o que fez Abraão após crer e obter a salvação? O que ele fez? Ele creu, obteve a salvação, mas o que ele fez? Abraão tomou algumas atitudes depois de sua crença, depois da sua obediência, quando Deus o chamou para uma determinada tarefa, uma determinada missão. Abraão, ele creu, isso lhe foi imputado como justiça, ele foi salvo, mas e aí? Por isso que o nosso tema, um pouco complexo, ele traz aí uma pergunta, né? Eu creio, e agora? Essa afirmação, eu creio, simboliza que você é salvo. Eu creio que Jesus Cristo é o Salvador da minha vida, eu creio que sou pecador, não consigo alcançar a salvação por meus méritos, por coisas que eu venha fazer. Eu creio nisso. Eu creio que Deus enviou o seu único filho para morrer por mim. Eu creio que sou salvo simplesmente pela fé. Eu creio que quando eu morrer, estarei com Cristo na glória. São nossas afirmações. As afirmações que temos por conta da nossa fé, por conta de quem somos. Eu creio. E agora? Então, Abraão, depois que creu, né, ele teve algumas coisas para fazer. É o e agora, né, as nossas responsabilidades. Diante do que a gente vive, diante daquilo que a gente é, né, do que você é, do que nós somos como cristãos, nós cremos e temos atitudes diferentes diante desse mundo, nós devemos sim fazer essa afirmação e também a pergunta, eu creio, e agora? Então Abraão, ele creu na promessa do Senhor, mas ele agiu. Então nós vamos observar aqui algumas ações que podemos tirar como lição para nossas vidas. Tá? Todas as ações aqui dele foi depois de alcançar a salvação. Tá? Então o primeiro ponto é, nós observamos que Abraão ele não se apoia em sentimentos ou aparências para tomar as atitudes. Ele crê, independente de sentimento, de aparência, ele crê, alcança a salvação. Ele age, independente de sentimento ou aparência. Vamos ver isso lá no verso 18. Diz assim, Abraão, esperando contra a esperança, ele creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Então, verso 18 e verso 19, a gente observa que a situação não era favorável para Abraão crer. As circunstâncias não eram fáceis, não eram as melhores para favorecer a Abraão crer na promessa. Ele já estava fraco, ele já não conseguia andar muito, dependia de algumas pessoas para algumas atividades. É fácil a gente crer quando as coisas estão tudo dando certo. É fácil a gente crer que alguma coisa vai dar certo quando nós temos a segurança, ou porque sabemos de algo, ou porque somos habilitados a fazer alguma coisa, ou porque temos um dinheiro guardado em nossa conta. Nós cremos em algumas coisas às vezes, nós temos convicção em algumas coisas às vezes,
porque a circunstância é favorável, porque a circunstância é boa. Imagina que você recebe uma notícia de que tem um parente seu muito debilitado, já tem vários dias na UTI, então é bem velhinho. Existem poucas esperanças para que esse velhinho, essa velhinha possa sobreviver depois de mais de 90 anos de idade, mais de 100 anos. A esperança é mínima, nós temos esperança sim que se recupere, fique perto de nós, mas já sabemos que, de fato, a circunstância mais provável é morrer. Então, em nossas vidas, nós cremos em coisas positivas e cremos em coisas negativas porque temos segurança, porque a circunstância é favorável. Tudo indica que isso vai acontecer. Então, é muito fácil crer dessa forma, mas ele creu aqui para a salvação quando tudo era ao contrário, quando a circunstância era ruim e quando o sentimento, o emocional também não era o mais favorável. Então, por isso, o nosso primeiro ponto é: não se apoie em sentimentos e aparências. Você crê. E agora, o que é que você deve fazer? Você deve agir. Foi o que Abraão fez, ele obedeceu. Então, segundo a promessa que ele recebera, ele tinha que fazer algumas coisas. Então, ele, já com seu corpo sem vigor, o corpo da sua esposa também sem vigor, ele deveria cortar alguns laços emocionais. Para ele seguir o caminho que Deus havia lhe dito, ele deveria cortar alguns laços emocionais. Primeiro com o seu pai e posteriormente com o seu sobrinho, chamado Ló. Então, a promessa de Deus aqui, ela também tem responsabilidades para nós. A promessa de Deus aqui para Abraão teve consigo responsabilidades, ele deveria agir em algumas situações. Não era simplesmente creio, beleza, creio, já creio, né? E vou ficar aqui parado. Ele nunca creu se ficasse parado lá, de fato, no local. Então, essa afirmação que Abraão teve como obediência, como crença, eu creio e vou, ela é agrupada, é o conjunto, não é somente da boca para fora, quando dizemos eu creio, mas é revelada de fato em nossas ações. Então foi revelado aqui na ação de Abraão que de fato ele creu, e ele creu contra a esperança, porque as situações não eram as mais favoráveis. Então a fé, ela não é um otimismo em relação à vida. A fé, ela não é um otimismo em relação às suas habilidades. Ah, então eu sou hábil assim, então tenho fé que vai dar certo assim, eu tenho tal habilidade, então vai ser assim. Não, a fé salvadora é avançar com convicção em Deus, a despeito de nossas fraquezas e percepções. Apesar de não olharmos diante de um deserto, que existe daqui a 1 quilômetro, um lugar para saciar a nossa sede, o nosso cansaço, pela fé continuaremos a andar no deserto, porque cremos. A situação não é favorável, o sol está escaldante, você está fraco e cansado, mas você continua caminhando, porque você tem fé em Deus. Essa é a situação aqui em Abraão. É isso que nós observamos. A situação não é favorável, está difícil, mas ele continua a crer pela fé, porque a fé que ele deposita é em um Deus, e é um Deus poderoso. Esse é o nosso segundo ponto. Dê glória a Deus antes de suas promessas se concretizarem. Abraão aqui ele teve duas escolhas: ou reclamar de suas dores, de suas fraquezas, de suas dificuldades e ficar parado, ou agir e glorificar a Deus. Então, embora a promessa de um filho não havia sido concretizado, no verso 20 a gente vai observar que ele glorificou a Deus. Vamos observar. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, a situação não era mais favorável, o emocional também, mas ele se fortaleceu pela fé, dando glória a Deus. Então, foi o que aconteceu aqui com Abraão. Então, nosso segundo ponto é que devemos glorificar a Deus antes de as promessas se concretizarem, antes das coisas que nós pensamos e queremos darem certo. Imagine que você está no deserto, como eu já disse, imagine que você está em uma situação difícil, sol escaldante, você cansado, muita sede,
e você crê que daqui 1 quilômetro tem um lugar que vai refrescar a sua sede e um lugar para você repousar, para ficar tranquilo, para você descansar. Então, você continua naquele 1 quilômetro lá restante, porque você tem fé. Mas antes mesmo de chegar lá, você glorifica a Deus, porque sabe que Ele é poderoso para cumprir aquilo que prometeu. Você não duvida, você não vacila, você não reclama quando algo dá errado nos próximos 500 metros, mas você continua e se fortalece. Por quê? Porque você está amparado realmente no poder de Deus. Então, diante da pergunta, e agora, né, que se caracteriza pela espera, podemos duvidar porque as situações não são favoráveis. Mas se não apoiarmos nas situações e exercermos a fé, daremos glória a Deus porque cremos. Então, existem duas alternativas. Ou você se apoia na situação e se desespera, e cada vez fica mais preocupado, cada vez fica mais triste, cada vez fica mais agoniado, ou você exerce a fé, dá glória a Deus antes das coisas acontecerem que você espera, coisas positivas, e se apoia de que Deus é poderoso, mesmo concedendo ou não. A gente deve observar e a gente deve ter em nosso coração o seguinte: Deus, ele não reage às circunstâncias. Aí você deve estar se perguntando, mas por quê? Deixa eu completar. Deus, ele não reage às circunstâncias. Deus, ele controla elas. Deus controla as circunstâncias. Deus faz surgir. Deus, ele não está no polo passivo, limitado a alguma coisa que aconteceu. Porque aconteceu isso, Deus vai fazer assim. Porque aconteceu aquilo, Deus vai fazer de outro jeito. Deus está limitado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. É lógico que não. Deus, ele controla as situações. Deus, ele não vai reagir, porque isso aconteceu, eu vou fazer assim. É Deus que está regendo o universo. Se a nossa mente e a nossa fé, ela não alcança essa visão, nós ficaremos cada vez mais decepcionados, frustrados, tristes, agoniados, porque quando olhamos para o lado, não existem perspectivas positivas. Seja para um sonho, seja para uma carreira, seja para a salvação da sua família, seja para o seu pecado que você luta, seja para uma situação de enfermidade, seja para a situação financeira. Se estamos em desafio e se estamos em luta, devemos apoiar nossa fé em um Deus poderoso, no qual já cremos quando alcançamos a salvação. Isso aqui é para pessoas salvas. Então, nós observamos que o primeiro requisito é crer, é ser salvo. E o segundo é agir, como nós observamos aqui. Primeiro, não se apoiando em sentimentos e aparências. E segundo, dando glória a Deus, porque com isso, a sua fé, ela é fortalecida e não enfraquecida. Então, no terceiro ponto, e o último, diz assim: foque nos fatos acerca de Deus. Então, Abraão aqui, ele focou em quem era Deus. Então, o verso 21, 22, e o próprio 20 também, ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu. Deu glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. E não somente por causa dele, está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então aqui, para finalizar, nós observamos que Abraão, ele creu em um Deus poderoso. Esse Deus que Abraão creu, ele não morreu, ele não sumiu, ele está vivo, ele não morre. E nós observamos que devemos focar nos fatos acerca de Deus. A situação está difícil, a situação não é a mais favorável, você não deve olhar as circunstâncias,
né, e a parte emocional debilitada. Você deve olhar para aquele que está controlando tudo isso, para aquele que está controlando o universo, para aquele que está controlando as situações, as circunstâncias. Deus controla. Ou Deus controla, ou Deus é controlado. Qual afirmação você quer? Qual a afirmação que nós vemos nas Escrituras? É que Deus controla. Deus controla esse universo. Nada acontece, foge, né? Nada foge do seu poder ou da sua visão. Então, Ele é poderoso. Nós observamos em Efésios, no capítulo 4, que um versículo bem importante e que podemos concluir com ele, Efésios capítulo 4, tem aquele versículo 20, né? Nós temos aí o capítulo 3, perdão, o versículo 20, ele diz assim: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então, aqui é uma oração de Paulo, mas os versículos anteriores vai dizer o seguinte, o verso, vamos lá ver, do verso 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Outra pergunta para nós finalizarmos. Você deve focar nos fatos acerca de Deus, sobre Deus. Quem é Deus? Você deve focar nisso para você continuar. Mas será que nós conhecemos o amor de Cristo realmente? Nós já sabemos que Cristo deu a vida por nós sabemos que somos salvos por Ele, sabemos que somos salvos pela fé somente. Será que tudo isso é posto para baixo quando uma situação difícil surge, quando a doença nos acomete, ou quando o salário não vem, ou quando alguma pessoa nos trai? Será que tudo aquilo que já recebemos de Cristo, a salvação, a bênção, a melhor bênção que poderíamos receber, será que tudo isso fica abaixo de uma situação que acontece, que tira a nossa paz, a nossa harmonia? Será que Deus não é capaz para controlar as situações que estamos vivendo? Será que Deus não é capaz para controlar essa situação que o mundo vive? Nós observamos nas Escrituras que Deus é poderoso, que Deus é amor. A única coisa que atrapalha a nossa relação entre Deus, entre você e Deus, é o pecado. Se você não é salvo, é impossível observar de fato e conhecer o amor de Cristo. Através da salvação, Deus vai clarear nossos olhos e cada vez mais iremos conseguir observar que Cristo é amor. E através disso, e através do seu poder, nós podemos sim estar debaixo, repousando, né, sobre aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus controla tudo, Deus é poderoso. Mas Deus não é poderoso para cumprir todos os seus desejos, porque nem todos estarão em sua vontade. Ele é poderoso para fazer qualquer coisa nesse universo, mas não devemos pensar que Deus só é poderoso para cumprir tudo aquilo que eu quero. Então se Deus não cumprir isso, Deus não é poderoso. É lógico que não, você está absolutamente errado. Então devemos observar o seguinte, devemos focar em Deus, porque é Ele que controla as circunstâncias. A fé, ela não é ausência de raciocínio. Ou seja, uma pessoa louca, oxe, olha aí a situação, está tudo ruim, tu ainda tem fé, né? Assim foi a mulher de Jó. Ele disse, rapaz, você ainda está assim, morre, né? Amaldiçoa o teu Deus aí, morre. Aí ele fala, tu é uma louca. Então nós observamos que o mundo pode nos chamar de loucos, porque acreditamos em Deus. Porque quando o mundo está em caos, nós encontramos segurança nele.
difícil, é uma tarefa muito árdua, mas importante para a gente executar. Nós estamos em desertos, né? Cada um no seu, deserto emocional, um deserto financeiro, até mesmo se você não é salvo, um deserto espiritual, mas você encontrará sim descanso para a sua alma, descanso para a sua mente e coração, se você confiar em Deus, e Ele que controla as circunstâncias, que é nós que reagimos a elas, porque não controlamos, quando as coisas fogem de nossas mãos, o controle das nossas mãos, é por isso que ficamos desesperados, é por isso que o mundo está em caos, porque as coisas fugiram do controle do homem, mas nunca fugiu do controle de Deus. Então que isso possa ser a nossa paz, a nossa felicidade, ser salvo e saber que Deus controla o universo e que devemos agir glorificando a Deus, não se apoiando em sentimentos e fraquezas e continuando, focando em quem Deus é. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque temos a salvação por Cristo e através do exemplo que o Senhor deixou, Abraão, como aquele que foi salvo simplesmente pela fé somente, caracterizando a fé salvadora, que possamos também focar que ele agiu concernente à sua fé, concernente à sua crença em Deus. Então ele obedeceu, ele agiu, a sua fé foi fortalecida, mesmo sendo velho, ele recebeu o filho Isaac, sua esposa também, mesmo tendo várias dificuldades e tendo que cortar relacionamentos afetivos, ele, de fato, ó Deus, exerceu a fé. Então, que possamos exercer a nossa fé, não só da boca para fora, quando dizemos eu creio, mas que podemos também responder a pergunta, e agora? Eu creio. E agora? E agora que irei continuar, mesmo a situação não sendo a mais favorável. E agora que irei glorificar a Deus, porque eu sei que Deus é poderoso. E agora que irei focar em Deus, porque Ele que controla as circunstâncias. Então, Deus, que essa pergunta aí agora, depois da nossa crença, depois da nossa salvação, possamos de fato executá-las. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então, você é convidado, né, novamente, amanhã, domingo, você está junto conosco em mais um culto. Que Deus abençoe.